La 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 la. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho petitinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse, e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho petitinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse, e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Nós convidamos agora a nossa irmã Márcia, que vai nos trazer os ensinamentos da noite. E desde já, mais uma vez, agradecemos a ela pela sua sempre preciosa colaboração. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do divino e amado Mestre Jesus possa estar em nós e entre nós nesta noite. Mais uma vez eu agradeço a esta casa e ao meu querido amigo Domingos a oportunidade que me dá de estudar e trabalhar. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Cristo Consolador. E retiramos deste capítulo o item 3, que fala: nos traz, na verdade, uma passagem em que Jesus disse assim:
Se vós me amais, guardai meus pensamentos, meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Este ensinamento de Jesus foi registrado por João no capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Nós percebemos, meus irmãos, que nesta oportunidade Jesus deixa claro que virá um Consolador. Ele promete mesmo a vinda de um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não podia conhecer naquele momento em que o Mestre aqui estava conosco. E por quê? Porque o mundo naquele momento, a humanidade naquele momento não tinha a maturidade suficiente para compreender a que viria este Espírito de verdade. Não teria condições de compreendê-lo. Nós sabemos que o Espiritismo é a terceira revelação. Nós tivemos a primeira em Moisés, a segunda em Jesus e a terceira o Espiritismo. Então, o Espiritismo veio na hora certinha. Cada uma, na verdade, das revelações, tudo dentro da sabedoria, da misericórdia de Deus, acontece no tempo exato, no tempo que tem que acontecer, que tem condições de ser aproveitado, de ser apreendido e aprendido também. Então, o Espírito de verdade não estava naquele momento com Jesus, porque Jesus tinha a missão dele dentro como segunda revelação. Mas ele promete que um outro Consolador viria, que seria o Espírito de verdade, que o mundo então não tinha condições de conhecer, porque não tinha maturidade suficiente, mas que ele viria mais tarde para trazer novas revelações, novos ensinamentos da vida espiritual, da eternidade, do Espírito, do plano de vida em outra dimensão. Ele viria trazer novas revelações e também relembrar tudo aquilo que Jesus havia ensinado, havia deixado. Então, quando Jesus diz isso, fica claro que entre a volta de Jesus ao plano espiritual e a chegada do Consolador prometido, um longo tempo se passou. Neste tempo, a humanidade, pelo processo da reencarnação, amadureceu um pouco mais. Ganhou um pouco mais de condições de compreensão, de entendimento. Então, por isso, quando o Consolador prometido chega, ele já tem condições de ser compreendido pela humanidade naquele momento. Então, ele vem, e ele vem para falar sem figuras, sem alegorias, deixando cair o véu que propositadamente fora deixado sobre certos mistérios. Enfim, ele vem trazer a consolação aos deserdados da terra, a todos aqueles que sofrem, para que todos pudessem entender no sofrimento uma causa justa e um fim útil. Então, meus irmãos, o Espiritismo chega realizando o que Jesus prometera como Consolador prometido, que ele teria esta tarefa. Ele chega trazendo conhecimento das coisas, fazendo com que o homem passasse a saber de onde ele veio, o que ele estava fazendo aqui, para onde ele ia depois daqui.
O Espiritismo vem chamando o ser humano, chamando o homem aos verdadeiros princípios da lei de Deus. Ele vem trazendo a consolação pela fé e pela esperança. Allan Kardec, quando concluiu o Livro dos Espíritos, disse assim: fora presumir demais da natureza humana supor que ela possa transformar-se de súbito por efeito das ideias espíritas. Porque a ação exercida por essas ideias não são nem idênticas, nem do mesmo grau em todos aqueles que aceitam o Espiritismo e o professam. Então, quando o Espiritismo chega, trazido por uma pleiade de espíritos superiores, e é pesquisado, estudado e codificado por Allan Kardec, para que nós todos tivéssemos acesso a essa nova doutrina, as revelações com que ela nos contemplaria a partir de então. Quando ele chega, Kardec de imediato percebe que não poderia esperar das criaturas naquele momento que elas se transformassem da noite para o dia, que elas se transformassem totalmente, completamente, de súbito, em cima daquelas ideias espíritas que estavam sendo então trazidas e colocadas. Seria presumir demais, querer demais da natureza humana, que não dá saltos. Cada um compreende, assimila e pratica na medida das suas possibilidades intelectuais, morais, dos seus valores todos que vão sendo adquiridos a cada encarnação, a cada passagem pela Terra. Então, a nossa compreensão não é a mesma sobre um mesmo fato. Não acontece da mesma forma, do mesmo jeito, na mesma proporção, ainda que aquele ensinamento seja o mesmo, seja um só, cada um de acordo com a evolução que atingiu. Então, Kardec, ele já percebeu isso. É admirável essa percepção de Kardec, justamente porque ele fez isso daí logo no começo da sua missão. Na conclusão de O Livro dos Espíritos, que comemora agora, dia 18 de abril, 162 anos em que foi editado pela primeira vez. Então, na primeira obra do Pentateuco, Kardec já faz essa anotação de que a dificuldade seria percebida na transformação das pessoas, ainda que elas aceitassem aquela doutrina nova e se esforçassem por professá-la. Ainda assim não teria uma igualdade nessa compreensão e nessa prática. Ainda assim, muitas diferenças ocorreriam. Então, como Kardec, o valor dessa observação de Kardec está justamente no fato dele tê-la feito no início da sua missão, e não quando ele concluiu a sua missão. Porque quando ele concluiu, depois dele ter codificado toda a doutrina, ter escrito todo o Pentateuco, ele já havia sido enriquecido, né? Já havia tido enriquecido sua bagagem de professor, de experimentador, de pesquisador, de escritor, de missionário e de extraordinário observador da natureza humana. Se ele tivesse feito, depois que ele terminou tudo, aí nós poderíamos pensar, mas agora também, né, já fez tudo o que tinha que fazer, já teve tempo de observar de anos, não é verdade? E não foi isso. De imediato, ao lançar o Livro dos Espíritos, ele já percebeu a dificuldade que as criaturas, ainda que abraçassem o Espiritismo e se esforçassem em vivenciá-lo, né, não se transformariam subitamente. E eu digo para vocês, meus irmãos, hoje, passados 162 anos,
do lançamento de O Livro dos Espíritos, nós percebemos que nem sempre encontramos nos adeptos do Espiritismo a real compreensão da sua missão junto à humanidade. A verdadeira tarefa dele como consolador prometido por Jesus. E por quê? Por que que a gente percebe isso? Nós percebemos porque é só cada um olhar para si mesmo e para aqueles com quem se relaciona dentro do próprio movimento espírita, se esforçando por tornar-se espírita, se esforçando por participar do movimento. Há muitas pessoas que julgam que o espiritismo é apenas uma situação, uma condição, alguma coisa, uma reunião, um trabalho para se comprovar a realidade do espírito. Eu quero ver se o espírito existe mesmo, então eu procuro o espiritismo. E nós vamos ver já já que não é bem isso que a gente procura. Outros acham que ele é apenas um lugar para consolar as dores, tem uma técnica, tem um jeito de agir, de ser, que acolhe as pessoas. Outros acham que ele é apenas um refúgio na hora da dor, quando então o transformam em médico do corpo e não da alma. E uma grande parte continua hoje, 162 anos depois, achando que ele é um realizador de milagres, de adivinhações e de previsões. E por que será que isso acontece? Por que será que muitos ainda veem no espiritismo um realizador de milagres, de adivinhações e de realizações? Pela falta de uma maior amplitude de compreensão quanto à tarefa do espiritismo, do que seja realmente o espiritismo. E essa falta de compreensão é causada pela ignorância doutrinária. Ignorância no sentido da falta de um estudo regular, de um estudo sistematizado, de um estudo aprofundado, ignorando-se totalmente os seus aspectos científico, filosófico e religioso. E diante deste fato, Kardec vem e coloca lá no Livro dos Médiuns, diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Quer dizer, as pessoas, simplesmente não procurando saber o que é realmente, do que se trata, a que veio, o que se propõe. E isso, então, esse descuido em relação a saber o que é de verdade o espiritismo, tem levado muitas pessoas a buscarem a casa espírita e não o espiritismo. As pessoas buscam a casa, mas não a doutrina, achando que o centro é apenas um lugar onde ela pode ali buscar, falar com seus entes queridos que já retornaram ao plano espiritual. Quantas pessoas que chegam numa casa espírita ainda hoje, achando que pode marcar uma hora para poder falar com a mãe que desencarnou, com o pai, com o filho, com o esposo, com a esposa, acha que é apenas um lugar onde ela vai poder conversar com os espíritos. Outros ainda buscam a casa espírita para ter ali algum socorro na parte psicológica, psiquiátrica, com ela ou com seus entes queridos, porque não tem acesso a recursos que poderiam atendê-la nessa área dentro do meio social em que ela vive. Em que pese muitos recursos que tem, nós sabemos que ainda não são suficientes, que tem pessoas que se mantêm muito distante disso tudo e que busca
nas religiões, né, soluções para todos os seus males. Econômicos, financeiros, intelectuais, emocionais, né? Outros vão, então, em busca da cura de enfermidades, como uma última tábua de salvação. E aqueles que ainda insistem em buscar milagres, adivinhações e previsões, que preferencialmente lhe favoreçam a vida material. Aí as pessoas vão às casas espíritas e não encontram exatamente isso. Se decepcionam, se desiludem e comprovam aquilo que Kardec disse e colocou no Livro dos Médiuns. Diariamente, a experiência confirma nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Isso tudo acontece porque as criaturas não procuram conhecer a doutrina em suas fontes legítimas, acreditando e aceitando informações e orientações equivocadas, trazidas por pessoas que nenhuma responsabilidade revelam em relação à seriedade do espiritismo. Isso sempre aconteceu, né, e continua acontecendo em pleno século XXI. As pessoas, elas simplesmente aceitam aquilo que chegam a ela de uma maneira mais rápida e mais fácil, sem ter o cuidado, sem ter a preocupação de passar aquilo pelo crivo da razão, de saber se realmente aquilo é verdadeiro, se aquela informação que ela está recebendo a respeito da doutrina é de fato verdadeira. E quantas pessoas aí divulgando, disseminando, informando através dos mais diferentes meios, principalmente da mídia eletrônica, que a gente diz, né, hoje em dia, que tem todos esses recursos, as pessoas divulgam, colocam lá, que é de autoria desse, daquele outro, do Chico, do Emmanuel, de Joana de Ângeles, e ninguém discute. As pessoas aceitam aquilo. E a gente tem visto coisas assim, extremamente desalentadoras, eu diria. Porque é só você estudar minimamente a doutrina, você vai ver que aquilo não cabe dentro dos preceitos espíritas. Não estão dentro dos fundamentos básicos da doutrina espírita, que são tão simples, objetivos, claros. É só ter um pouquinho de... esse cuidado nós devemos ter em tudo, não é só com a religião que professamos, no nosso caso o espiritismo. Com tudo, a gente vê pessoas, não é, que cometem, que passam por dificuldades, às vezes até desencarnam porque fazem cirurgias em locais inapropriados, não procuram saber se aquele profissional de fato é um profissional que está preparado para aquilo, que tem condições, que estudou para aquilo, que tem prática, e as pessoas vão aceitando, porque é mais barato, porque é mais rápido, não dão conta de nada. Não dão importância ao lugar, à asepsia, a nada. Isso é só um exemplo no nosso dia a dia, que acontece na nossa vida aqui, encarnados nesse planeta de provas e expiações. Agora, vocês imaginam, então, é só a gente ver uma frase bonita, pronto. Coloca o nome de alguém lá, você nem sabe o que é. E outras informações mais sérias e mais profundas sobre a doutrina vão sendo divulgadas, vão sendo propaladas, colocadas aí em toda essa rede de informação, e as pessoas vão aceitando. Então, elas aceitam coisas que vêm de pessoas que não têm responsabilidade nenhuma com a doutrina, que muitas vezes também não estudaram a doutrina, mas sabem da aceitação que a doutrina tem, da facilidade que esses meios oferecem,
e vão passando e vão ficando aí conhecidos, vão ficando famosos, né? Dizendo coisas que às vezes não sabem nem o que estão dizendo, nem por que estão dizendo. A doutrina é muito séria, ela é extremamente séria, para que a gente possa buscá-la por simples curiosidade ou levá-la sem nenhuma responsabilidade. Ela é muito séria. Então, meus irmãos, nós precisamos ter muita responsabilidade com relação à doutrina. E sabermos que, quando buscamos a casa espírita, antes e acima de tudo, precisamos querer encontrar lá o que move aquela casa espírita. É a doutrina. Nós precisamos aprender a buscar a casa espírita pela doutrina espírita que ela oferece através de cursos, através de tratamentos, através de evangelização infantil, através do grupo de mocidade, através das reuniões mediúnicas, através da assistência social, tudo isso feito à luz da doutrina espírita. Nós temos que buscar a doutrina e não a casa como se fosse uma casa fazedora de milagres, ou então um lugar que vai resolver o problema que nos aflige. Ali nós vamos encontrar a doutrina que vai nos esclarecer, nos mostrar o caminho, os recursos, os meios para que a gente passe pelas dificuldades que estamos passando, para que a gente entenda e vença as aflições que estão nos machucando, para que a gente supere a dor que está sangrando o nosso coração. É a doutrina que esclarece e consola. Ela não vai nos trazer um emprego, não vai nos trazer a cura do corpo físico da noite para o dia, ela não vai resolver os nossos problemas emocionais, ela vai fazer com que a gente se autodescubra, autoconheça, autoilumine, e a partir daí tenhamos em nós mesmos todos os recursos para nos conhecer, nos entender, nos aceitar, nos corrigir, nos melhorar e nos tornar mais fortes diante das adversidades que a condição de espírito imperfeito, encarnado num planeta de expiações e provas, nos coloca. Então ela é profundamente abrangente, grandiosa, bela, forte. Ela pode significar aquelas vigas sustentadoras do espírito imperfeito que ainda somos. O espiritismo é lindo, nós precisamos buscá-lo. Adentrar a cada espírita querendo encontrar a doutrina espírita. Então é preciso que a gente entenda o que é o espiritismo, qual é a sua missão, por que ele é o consolador prometido. Aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e encontramos: não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade, se elas não estiverem no coração. Se a caridade e a fraternidade não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las aí penetrar é a tarefa do Espiritismo. Essa é a tarefa do Espiritismo, é a nossa transformação. E isso foi dito também por Allan Kardec, no capítulo 25 do Evangelho. Então, nós compreendemos dessas palavras de Kardec que é missão do Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, fazer com que a caridade e a fraternidade penetrem no coração do homem, tirando-o do egoísmo e do materialismo, que são as duas causas que são decantadas em prosa e verso, né? Como os males que marcam, que comprometem até hoje profundamente a evolução do homem. Ou seja, a grande tarefa do Espiritismo é nos auxiliar com clareza e objetividade em nosso processo evolutivo, ou seja, em nossa necessária e inquestionável transformação do homem velho e do homem novo. E como é que nós percebemos que ainda não entendemos isso? Que ainda não conseguimos buscar nesta doutrina maravilhosa a nossa
transformação de homem velho no homem novo de uma maneira mais ostensiva, mais determinada, mais firme, mais forte, mais coerente. Nós percebemos pela indiferença e pela insensibilidade com que nos relacionamos com os acontecimentos da ordem social e moral do mundo em que nós vivemos. É só nós nos analisarmos diante do que acontece no nosso mundo e nós vamos ver que nós ainda não temos dentro de nós a verdadeira caridade e a verdadeira fraternidade. Mas a doutrina está aqui para nos ajudar. A luz do Evangelho de Jesus, ela está aqui, para que a gente encontre o caminho, para que a gente não esmoreça diante dessa busca, dessa luta, conosco mesmo em primeiro lugar, para que a gente, entendendo, então, possamos, de verdade, de fato, nos transformarmos no homem novo. Então, a nossa indiferença e a nossa insensibilidade se revela, é só a gente prestar atenção na gente mesmo. Todos os dias, todo mundo assiste, vê, ouve, conversa, troca informações, reclama do que os meios de comunicação informam, mostram, relatam, alardeiam sobre desastres, crimes violentos, dores morais, misérias, guerras, atentados, suicídios. Essas imagens chocantes e as pessoas que narram essas imagens, esses acontecimentos para nós, usam de palavras contundentes, percebem vocês? Quando vão narrar alguma ocorrência dessa, usam aquelas palavras, aquelas frases, aqueles conceitos fortes, que muitas vezes nos comovem, nos tocam profundamente, ver aquilo que está acontecendo ali, né, com aquela narrativa toda cheia de emoção. Então, nós ficamos muitas vezes chocados, outras vezes profundamente comovidos, e outras vezes revoltados com aquilo que acontece. Mas, apesar disso tudo, nem sempre esses acontecimentos renovam o espírito humano que somos. Não nos muda. Nós ficamos chocados, ficamos emocionados, às vezes até revoltados, mas não mudamos por causa disso, não renovamos. Não nos predispomos a uma reforma íntima, procurando analisar mais profundamente aquele fato, não de uma forma sensacionalista, não querendo arrumar um culpado, não querendo crucificar alguém, não é condenar alguém, quem foi o culpado, quem não foi, quem errou mais, quem errou menos, não. Mas no fato que ocorreu, no que propiciou, no que levou aquilo, no que restou daquilo, no sofrimento que envolveu aquilo, como é que nós olhamos essas coisas? Como é que nós ouvimos essas coisas, essas narrativas? Nós precisamos prestar atenção em nós, para saber se nós estamos colocando no dia a dia aquilo que Jesus ensinou, de termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, de uma forma mais cristã, de uma forma que nos sirva de lição, de uma forma que nos sirva de oportunidade de auxiliar, seja conhecido ou não, aconteça aquilo perto ou longe, posso eu ajudar de uma maneira mais direta ou indireta, mas nós geralmente nos limitamos apenas ao choque que a notícia nos traz e à revolta que muitas vezes nos causa. Mas não nos leva a uma reforma íntima que nos permita compreender a necessidade do próximo e nos acione a força de vontade na direção de auxiliá-lo. E é assim que a gente passa todos os dias, todas essas informações acrescidas de corrupção financeira, corrupção moral, exploração da inocência, exploração da ignorância, exploração da fé, exploração da crença, abuso do poder econômico, do poder político, do poder religioso, do poder intelectual. Isso
tudo, 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 tudo acontece diariamente no nosso mundo. Não é só no nosso país, é no nosso mundo. E diante disso tudo, qual tem sido a nossa postura? Registramos levemente, superficialmente tudo isso. E quando muito, atualmente ficou fácil. Nós compartilhamos nas redes sociais. E o que é mais triste, compartilhamos, revestindo as notícias, as informações e os fatos com os nossos mais pobres sentimentos. Antigamente as notícias demoravam para chegar. Então, até chegar, hoje ela chega quase em tempo real, muitas vezes em tempo real. E a nossa postura qual tem sido? Tem sido analisar de uma forma mais cristã, procurando ajudar dentro das nossas possibilidades, mas procurando fazer alguma coisa, ainda que seja uma prece? Ou nós pegamos o celular e já passamos a notícia para frente, muitas vezes aumentando o famoso ponto, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, e isso vai só crescendo. E quantas vezes, fruto da nossa invigilância, nós revestimos essas ocorrências nefastas, essas notícias tristes, revestimos de quê? Dos nossos sentimentos inferiores, das nossas simpatias ou antipatias, da nossa aprovação ou desaprovação, do nosso orgulho, do nosso ódio, da nossa raiva, do nosso preconceito, da nossa discriminação. Nós damos uma pincelada daquilo que trazemos dentro de nós e passamos para frente. Aí o outro já dá a pincelada dele. E assim vai indo. E aonde está a colaboração para que o mundo melhore? Se eu não tenho cuidado de melhorar a mim. É por isso, meus irmãos, que nós vivemos tempos de angústias, de estraçalhamentos da alma, no qual nós presenciamos muitas vezes com absoluta indiferença umas ocorrências, outras com silenciosa inquietação, porque tudo isso nos incomoda, mas só nos incomoda também. Não nos muda, não nos transforma. Então, a verdade é que à nossa volta existem muitos dramas. É para isso que nós precisamos despertar. Acordar de uma forma mais cristã. Porque Jesus estivera em todos os lugares que tinha dor, né? Tinha problemas de ordem morais, físicas, espirituais, de toda ordem, ele estava lá. Mas ele não estava fomentando a discórdia, o ódio, a separação, a raiva, a discriminação. Não, ele estava lá procurando, de alguma forma, ajudar, né? Então, meus irmãos, nós precisamos despertar para estender as nossas mãos, pelo menos ao próximo mais próximo. Precisamos olhar para nós e lutar contra o desamor e o comodismo que tem endurecido o nosso coração, fechado os nossos olhos, tapado os nossos ouvidos. Nós precisamos parar de continuar buscando quem são os responsáveis por tudo isso. Quem é que deve ajudar aquele que está se afogando? Eu não sou, porque eu não sei nadar, certo? Então eu não vou ajudar aquele que está se afogando. Então eu vou ficar gritando na beira do lago, né, achando que quem devia ajudar era o bombeiro, era o governo, era o prefeito, era aquele, e o outro está se afogando lá. Qual tem sido a minha ação? Eu, pelo menos, tenho chamado o bombeiro? É isso que nós precisamos estar atentos conosco, nas coisas mais corriqueiras, porque a gente fica preocupado em querer coisas muito, né, rebuscadas, muito complicadas, muito intelectualizadas, e nós não conseguimos ainda fazer o arroz e feijão. Não conseguimos ainda as coisas mais simples. Nós não podemos, na verdade, continuar nos omitindo diante dos quadros dolorosos. Porque todos trazemos talentos
dentro de nós que precisarão vir à tona para serem multiplicados e não permanecerem ali guardados, escondidos. Aí, como diz naquela parábola, né? A gente traz um e volta com um. Não, nós estamos aqui para multiplicar. E todos possuímos, ainda que a gente não acredite, né? Porque às vezes a gente faz isso por comodismo. Não, imagina, eu sou muito ruim, né? Eu não tenho condição, eu ainda não estou longe. Então, vou procurar ficar mais perto, né? Não tenho condição, vou procurar ganhar condição, por menor que seja. Todos nós possuímos pequeninas cotas de amor, de boa vontade em nossos corações. Elas precisam ser movimentadas em favor daqueles que necessitam mais que nós em determinados momentos da vida de nossa passagem pela Terra, em determinados momentos em que nós estamos até melhor que eles, então vamos ajudar, não é? Porque a omissão é uma atitude infeliz. Porque, como diz aquele dito popular antigo, hoje a dor está lá no vizinho, né? Amanhã ela pode estar aqui na nossa casa. E aí nós vamos ver a importância da fraternidade, da solidariedade, daquilo que a gente já ouviu tantas vezes, mas não dá importância e não faz. Ah, é muito bom, dê um telefonema para a pessoa, dê um abraço, dê um sorriso, faça uma visita, mas a gente nunca arruma tempo porque a gente acha isso muito insignificante, não vai mudar nada, não vai ajudar nada, e nós não temos tempo. A vida é muito corrida, certo? E é por isso que a gente vai na casa espírita buscar alguma coisa para ajudar a gente, mas não para aprender, para mudar e para ajudar os outros. A gente quer arrumar alguma coisa para resolver a nossa situação. Tudo é muito corrido. Depois, quando as vicissitudes, as circunstâncias da existência, a gente não sabe, nós não conhecemos a nossa bagagem, chega e dá um breque na gente de algum modo, aí a gente fala, puxa vida, aquele amigo, né? Bem que ele podia me dar um telefonema, eu estou tão sozinho aqui. Podia dar uma passadinha, mesmo que fosse aquela passadinha famosa, olha, eu estou só passando, mas ele sentiu-se lembrado. Você roubou uns minutinhos do teu tão precioso tempo para ir vê-lo. Então, para você, aquilo pode não fazer diferença, mas para aquele que está precisando, faz muito. E se amanhã você estiver na condição dele, ou parecida com a dele, você vai ver o quanto que isso é importante, quanto que isso faz diferença. Não é bobagem, gente. Abraço sincero, um aperto de mão verdadeiro, um telefonema, uma visita simples, rápida que seja, uma flor, um livro, alguma coisa que está ao seu alcance. Isso pode ser aquela gota que salva aquela pessoa que muitas vezes está à beira de uma depressão, pela solidão que ela está passando, por sentir-se esquecido, por sentir-se alguém que está dando trabalho para os outros. Então, o Espiritismo nos convida a isso. Ele é o cristianismo redivivo. Jesus ensinou o amor, o perdão, o companheirismo, o respeito. Então, a doutrina espírita nos ensina isso, e é isso que vai nos fortalecendo. A saúde física, mental, espiritual, emocional, nos dando condições para que a gente ajude o outro de alguma forma e, principalmente, se mantenha saudável espiritualmente. Então, meus irmãos, nós precisamos fugir do comodismo. Como nós queremos um mundo melhor sem nos melhorarmos? Onde está a nossa vivência cristã? Se temos no Evangelho que não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade, apesar de muitos países estarem modificando as suas leis, criando códigos e estatutos para proteção à natureza, aos animais, ao trabalhador, às crianças, aos idosos, aos possuidores de necessidades especiais, o que não deixa de ser um avanço na nossa condição de espíritos imperfeitos, né? Porque quando nós formos bons já, nós não vamos precisar de leis que falam para você precisa respeitar o idoso. Você precisa ajudar a criança. Você não pode maltratar um animal.
Quando nós já tivermos essa condição, não vai precisar de leis do homem para isso. Mas quando nós não tínhamos ela, agora nós temos, já é um avanço, até a hora que ela vai estar inserida em nós, e nós não vamos mais precisar dela. Então, se o Evangelho já nos traz que não é através de leis, não é que nós vamos nos tornar melhores, criaturas de bem, o homem de bem, que nós vamos adquirir as virtudes, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos viver mais fraternalmente, sem nos ferirmos por conta de particularidades. É isso que nós precisamos, uma vivência fraterna, uma vivência cristã, respeitando cada um como ele é, porque cada um responde pelo que é, pelo que faz, pelo que pensa. Não serei eu a responder por ninguém daqui vai responder por mim. Cada um vai responder a Deus pelo que pensa, pelo que fala e pelo que faz. Então, respeitemos nós, o nosso semelhante. Ele responder, Deus é que vai ver se ele estava certo ou errado. Não sou eu, não somos nós. Então, nós precisamos compreender que precisamos viver mais fraternalmente, sem nos ferirmos por conta de particularidades como cores, bandeiras, religiões, times, partidos, línguas, cor, seja lá o que for. Nada deve nos separar, porque Deus não nos divide nunca. Tudo o que Ele faz é para que a gente se una. Tanto é que ninguém é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes nem individualmente, nem coletivamente. Um país precisa do outro. Ele não produz tudo que ele precisa. Nós não temos tudo, precisamos de alguém que nos ajude. Então, será apenas um processo educacional, desde o berço, trabalhando a formação da consciência do homem quanto à sua espiritualidade e a necessidade da religiosidade, ou seja, o verdadeiro sentimento de fé, que vai nos dar uma vivência cristã, uma vivência fraterna. Então, meus irmãos, neste processo de formação, o Espiritismo é a grande alavanca, a ferramenta que possibilita a nossa transformação. Por que o mundo está como está? Porque nós estamos como estamos, sem um esforço real e verdadeiro em busca da verdadeira vivência cristã. Vamos então, meus irmãos, entender a missão do Espiritismo, reviver Jesus, fazendo com que o homem compreenda seus ensinos e assim se disponha a amar e a deixar-se ser amado, esquecendo as conveniências de toda a ordem que tem prejudicado tanto o seu processo moral. Assim, o que nós precisamos entender de uma forma definitiva, que o espírita, mais do que ninguém, deve procurar conhecer a doutrina para divulgá-la de todas as formas possíveis, principalmente através do seu comportamento, das suas ações e das suas reações, não que ele seja perfeito, nem que ele seja santo, nem que ele já vai conseguir, mas num esforço constante por agir de forma coerente com a doutrina que ele busca. O espírita tem essa responsabilidade, porque essa é a missão do Espiritismo. Como disse o Espírito de Verdade, em Paris, em 1860. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos abraçar fraternalmente nesse momento, dando-nos e revestindo-nos com as suas bênçãos de amor, de caridade, e que possamos retornar aos nossos lares sob as suas bênçãos e mais fortalecidos. Muito obrigado a todos.